Aqui agora com essa discussão, esse primeiro ciclo, essa primeira rodada de debates, porque já a partir do capítulo 15 começa novamente uma segunda rodada de debates. Novamente nós vamos ver lá no capítulo 15, ele faz, tomando a palavra, como ele tomou lá no capítulo, lá no início do debate, e agora ele começa uma nova rodada de discussões. Essa nova rodada nós vamos dar um tempo. Tá bom? Então se preparem, porque vocês vão ficar aqui até meia-noite hoje. Onde agora nós vamos observar essa inescrutável soberania de Deus e o silêncio de Deus no sofrimento. É muito interessante porque entenda que nós, ao estudarmos o livro de Jó, aqui no domingo à noite, eu estava pensando sobre isso, nós estamos sentados nessa roda dos amigos de Jó. Você já parou para imaginar isso? Que nós estamos sentados junto de Jó, seus amigos, analisando o que Jó está dizendo, analisando inclusive o que os amigos estão dizendo sobre Deus, sobre essa teologia do sofrimento, sobre o motivo do sofrimento. Mas diferente de Jó e seus amigos, nós estamos aqui muito à frente deles, porque nós temos o conhecimento do que está acontecendo. Ou seja, nessa roda de debate, nós desfrutamos de uma situação muito privilegiada. E quando nós olhamos para o discurso agora de Zofar, quando nós olhamos para a resposta de Jó, nós vemos ali, sem dúvida, respostas corretas sobre Deus, dentro dos seus limites de conhecimento sobre Deus, porque até agora Jó conhece Deus apenas de ouvir falar. O conhecimento de Jó não é pleno. O conhecimento de Jó não é o nosso conhecimento de Deus. Ele conhece de ouvir falar. Então, nós estamos sentados na roda do sofrimento de Jó, nesse debate. E quando nós estamos sentando aqui nessa roda, eu trouxe aqui essa proposta para que a gente entenda que quando nós estamos olhando para esses capítulos, vamos ver um debate sobre esse silêncio de Deus. Não tão claramente, mas a conclusão que eu chego nesse debate. Porque agora eles vão falar muito sobre um falatório interminável da parte de Jó. E aqui eu quero só terminar minha introdução aqui, descrevendo que muitas vezes nós já lidamos diante de situações de dificuldades. Não sei você, mas eu já lidei com isso, com o silêncio de Deus. Onde você ora, pergunta, questiona, está refletindo sobre isso, questiona, mas há um silêncio nos céus, como diz aquela música. Silêncio nos céus. Silêncio da parte de Deus. Não sei você, mas quando nós estamos sofrendo diante do silêncio também de Deus, e diante do silêncio nós ficamos incomodados e começamos a falar. Ou se nós não falamos, ficamos calados, mas falamos na nossa mente, falamos no nosso pensar. Tem gente que é calado. Tipo o Cláudio, assim, o Cláudio é meio caladão. Não é? Mas a mente, não, Cláudio, tá bom? Mas a mente fala. E no muito falar, nós falamos coisas sobre Deus que nós não sabemos, falamos coisas que nós não imaginamos, proferimos coisas que não são verdadeiras. É isso que nós vamos observar nos capítulos 11, 12, 13 e 14 desse debate com Zofar. O texto diz assim: então Zofar, o Naamita, tomou a palavra e disse: será que... Deixa eu ver, acho que eu coloquei certo. Coloquei. E disse: será que todas as palavras ficarão sem respostas? Por acaso tem razão o falador? Você pensa, Jó, que o seu palavreado fará calar os homens? E quando você zomba e pensa que não haverá ninguém que o envergonhe? Pois você diz: a minha doutrina é pura e sou limpo aos olhos de Deus. Um amigo que veio para consolar já começa dando um sabão em Jó aqui. Ou seja, Jó acredita
que dentro dessa visão prolixa aqui Zofar acredita que dentro dessa visão prolixa de Jó, de tanto falar, e ele fala, e ele questiona, e ele lamenta, e ele junta justamente a sua defesa com o lamento diante do sofrimento, Zofar agora está acusando Jó. Você acha que diante de tantas palavras, você calará as pessoas? É interessante porque aqui Zofar acusa Jó de tentar calar os seus oponentes com muitas palavras. É aquele exemplo que você já conversou com uma pessoa que fala demais? Que não dá nem tempo de você responder. Ela fala uma coisa... Aí você vai entrar na conversa e depois ela fala outra. Aí você fala, nossa, mas ela já está no outra. E aí você entrou e ela te pergunta e ao mesmo tempo responde. Você não espera você responder. E aí você fala assim, nossa, eu não falei nada, mas ele falou tudo. Não é? Olha lá. Nada. Bom, deixa quieto. Essa é uma tática. Porque você fala, deixa eu falar. E aí você impede o outro de falar também. É interessante que Zofar está acusando Jó disso. E de fato, Jó está falando muito. De fato, Jó não para aqui de falar, não para de lamentar, não para de, inclusive, praguejar o dia do seu próprio nascimento, de questionar a sua vida perante Deus. Ele não consegue, inclusive Zofar, não consegue acreditar que um homem tão prolixo, tão falador como Jó, seja inocente. Porque no muito falar também há desconfiança de esconder coisa errada. Deu para entender aqui? Quando se fala demais, há uma desconfiança de que talvez esteja escondendo seus erros, os seus defeitos, reconhecendo assim os seus pecados. Zofar então estabelece aqui esse tema, e justamente vai descrever aqui que Jó, e aqui é interessante porque ele já começa acusando Jó. Você pensa que a sua doutrina é pura? Você pensa que não haverá ninguém que o envergonhe? Você pensa isso? Quem é você, ô camarada? É interessante porque Jó nunca disse que ele não pecou. Mas a posição de Jó é de que agora, diante desse sofrimento que ele está tendo aqui, não se justifica nenhuma ação dele que levasse a isso. Jó não tem esse entendimento de que ele tomou nenhuma ação, nenhuma injustiça, de que ele fez nada para viver tamanho sofrimento. Mas ele, claro que não significa aqui que ele não entende, que ele reconhece que ele tem pecado. Deu para entender aqui? Então Zofar, ele interpretou mal, afirmando justamente que há um problema em Jó, afirmando aqui que há em Jó uma possibilidade real de pecado. E ele vai descrevendo ainda nos versículos 5 a 12, esse Zofar também se torna aqui um falador diante do sofrimento de Jó. Ele acusa Jó de ser um falador, mas ele se toma também como um falador diante do sofrimento, sem nenhuma sensibilidade, sem nenhuma sabedoria. Ele diz assim, mas quem dera Deus falasse e abrisse os seus lábios contra você, e lhe revelasse os segredos da sabedoria, pois a verdadeira sabedoria é multiforme. Saiba, portanto, que Deus permite que seja esquecida parte da sua iniquidade. Será que você pode desvendar os mistérios de Deus e descobrir a perfeição do Todo-Poderoso? A sabedoria de Deus é mais elevada do que os céus. O que você poderá fazer? Ela é mais profunda do que o abismo. O que você poderá saber? A sua medida é mais longa que a terra e mais larga que o mar. Se ele passa, prende alguém e chama a juízo. Quem poderia impedir? Deus conhece os homens falsos e sem esforço vê a iniquidade, mas os tolos se tornarão sábios quando a cria de uma jumenta selvagem nascer do homem. É interessante porque agora Zofar está irritado com Jó, que ele gostaria inclusive que Deus pudesse falar com ele, porque Zofar entende também que Deus está em silêncio diante dos questionamentos de Jó. Zofar quer que Deus instrua Jó na verdadeira sabedoria para que ele tenha um entendimento daquilo que ele está passando. Quando Deus falar, ele realmente tornará conhecido os seus segredos, aquilo que você não está percebendo.
Sabe aquele negócio que a gente ora assim? Eu estou orando para que Deus revele no seu coração o que você está fazendo. Essa é a oração de Zofar. Eu estou orando para que Deus, na sua sabedoria, dê entendimento, dê lucidez na sua cabeça, para que Deus revele na sua mente as coisas erradas que você tem feito. E é por isso que você está sofrendo. E você chega à conclusão de que é isso o seu sofrimento. É isso que Zofar está dizendo. Agora, diante de toda essa grandeza de Deus, ele justamente reconhece que o único Deus é sábio, que conhece o íntimo do homem, que conhece toda a natureza, como quando ele descreve aqui, ele é capaz de revelar essa sabedoria. É interessante porque, ao dizer isso, Zofar é o primeiro dos amigos a concluir que Jó pecou, muito além da extensão da sua punição. Você pecou e ficou ainda barato o que você está sofrendo. É isso que ele está dizendo. Foi pouco. E aqui, justamente, Zofar desafia a alegação de que Deus o julgou mal. Ele sabe agora que o conhecimento de um homem é limitado e requer a Deus agora justamente essa capacidade de sabedoria. Deus, mostra no coração desse homem o que ele fez de errado, com toda a sabedoria. Como pastor, eu já orei assim muitas vezes. Às vezes num aconselhamento, às vezes algumas coisas assim, que a gente está falando com algum irmão. Eu oro assim, Deus revela para ele o que ele está fazendo de errado. Deus revela o caminho mau dele. Deus revela o que ele está... Deus tira a cegueira dos olhos dele. Senhor, dá sabedoria para essa pessoa. Essa oração não está errada. Mas no que se refere aqui a Jó, justamente não condiz a isso, porque Jó não pecou. E ele entende que isso é da parte de Deus, porque ele equipara agora que nenhum tolo pode chegar a essa sabedoria sem Deus. É como que se uma jumenta, como se a cria de uma jumenta pudesse virar um homem, ele vai descrever. Ele vai dizer, um tolo jamais será sábio, jamais terá o conhecimento de Deus, se Deus assim não intervir. Mas não é o caso de Jó. Inclusive, ele continua o seu falatório nos capítulos, versículos 13 a 20, trazendo um equívoco aqui sobre Deus também. Se você dispuser o seu coração e entender as mãos de Deus, se lançar para longe da iniquidade de suas mãos e não permitir que a injustiça habite em sua tenda, então você levantará o seu rosto sem mácula e estará seguro e não temerá. Olha o que ele está dizendo. Jó, que Deus te dê sabedoria para você entender seu caminho mal. Porque a partir do momento que você reconhecer o seu caminho mal, a partir do momento que você reconhecer a sua iniquidade, a sua justiça, inclusive a iniquidade da sua tenda, da sua casa, então você levantará o rosto sem mácula, estará seguro e não temerá. E ele continua, pois você esquecerá os seus sofrimentos e só se lembrará deles como águas passadas. A sua vida será clara como o meio-dia, em relação às trevas, será como uma manhã, você se sentirá seguro, porque haverá esperança, olhará ao redor e dormirá tranquilo, você deitará e ninguém irá atemorizá-lo. É interessante porque agora Zofar roga a Jó que ele mude, que ele inclusive reconheça o seu pecado, que ele coloque diante de Deus o seu pecado em sabedoria. E aqui, ele traz aqui a chave do negócio. Reconhece o pecado e será abençoado. Reconhece o pecado e será restituído. Não só apenas abençoado como perdoado, mas simplesmente restituirá tudo aquilo que você perdeu. E diante desse falatório aqui de Zofar também, ele simplesmente lembra aqui e traz, lá no início do capítulo de Jó, a doutrina de Satanás. Lembra que Satanás disse para Deus? Jó só é íntegro e reto porque o Senhor colocou uma cerca em volta dele. Tira essa cerca, toca na vida dele, tira isso para você ver Deus se ele não blasfemará contra o Senhor. É interessante porque aqui Zofar, ele justamente vai agora no prólogo e traz aquela ideia do próprio Satanás diante do sofrimento. Onde agora, se eu for certinho, bonitinho, bem arrumadinho diante de Deus, tem que estar arrumadinho para vir na igreja, tá bom? Mas arrumadinho,
corretinho, certinho, jamais Deus vai tocar na minha vida. Se eu der o meu dízimo, se eu fizer tudo certinho lá em casa, se eu for um homem trabalhador, se eu ajudar as pessoas, tá tudo, jamais eu vou sofrer. Jamais eu estarei nas mãos desse Deus soberano que faz o que Ele quiser. Porque não é possível Deus trazer agora tribulação para alguém como eu, tão belo, tão maravilhoso, tão perfeito, tão crentão. Deu para entender? Zofar, no seu falatório, traz a doutrina da retribuição e conclui que Jó está sofrendo por causa de algum pecado oculto. E a partir do momento que ele abandonar esse pecado, tudo volta ao normal. Só lembrando, irmãos, que existem sofrimentos na nossa vida que nós passamos, lutas e dificuldades, que não trará nunca mais a normalidade na nossa vida. Nunca mais será como antes. Por mais que houvesse restituição na vida de Jó, e como houve, como nós vamos ver lá na frente, nos últimos capítulos, ele perdeu filhos. Ele passou por aquilo que ele passou. Ele sofreu dificuldades. Por isso essa teologia da retribuição, desse falatório, onde simplesmente alguns irmãos diante do sofrimento dos outros, onde nós diante do sofrimento dos outros, não, isso vai passar, se você fizer isso, Deus vai te dar isso. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Porque existem tribulações e situações em nossas vidas, onde nós vamos agora viver a vida com as consequências dessas tribulações. É em nós. E aí você fala assim, pô, pastor, aí fica difícil, hein? Mas a gente diz assim, Deus nunca dá um fardo além do que a gente possa. Vinde a mim todos que estão cansados e eu vos. Quem ajuda a carregar o fardo? Quem ajuda você a lidar com essa nova realidade? Quem ajuda a você lidar com as consequências das tribulações e sofrimentos que você teve e que jamais você será restituído ao que era antes? O próprio Deus. Deu para entender? Por isso, irmãos, não caia nesse falatório, nessa confusão. Por isso, não caia muitas vezes nessas palavras que simplesmente não descrevem a realidade de Deus. Às vezes Deus nos dá problema de saúde, que nós nunca mais teremos a saúde que nós tínhamos. Certo? Ontem estava no aniversário, eu queria comer aquele docinho. Coca-Cola geladinha, maravilhosa. Mas a médica disse, você está diabético. Você não será mais o mesmo. Sabe quando você tinha 20 anos que você não ligava para nada, você tomava Coca-Cola, você não estava nem aí, sabe que você era fortão, que você era bom de saúde? Você não tem mais aquela saúde. Não será mais o mesmo. E cada vez mais eu tenho pensado que a ladeira baixa às vezes, né? Porque vem umas dores do nada. Não é isso? Eu acordo hoje, eu vou caminhar. Aí eu vou lá no bolão. Aí começa a dar uns pingos. Eu dou até 1,5 volta, mas aí começou a chover demais. Eu deixo, não vou me molhar. Senão eu vou pegar gripe, vou vazar. Pode um negócio desse? Nunca mais será o mesmo. E aí o que eu faço? Vou viver agora rancoroso por isso? Vou viver agora numa vida onde agora vive essa vida do passado com rancor. Eu queria ser aquilo. Eu queria voltar ao início. Eu queria ser aquilo. Porque Deus abandonou. Porque eu queria que a minha família fosse restituída. Os meus bens, tudo isso. Mas às vezes não é isso. E às vezes aquilo que você está passando, apesar de ser terrível, difícil, é algo que Deus sabe que tem te aproximado Ele de você. Porque agora você vai experimentar não apenas um Deus que você ouviu falar, mas um Deus que você vai conhecer de perto.
É um Deus que não vai ficar falando na sua orelha. É um Deus que não vai ficar falando para você. Mas é um Deus que vai pegar na sua mão e te ajudar a levantar de manhã. Sem falar nada. É um Deus que quando você estiver chorando, Ele não vai falar nada, mas Ele vai chegar do seu lado, pôr a mão no seu ombro e vai chorar com você. É um Deus que quando você estiver com dor, você quer uma palavra de consolo, mas você não vai ouvir. Mas é um Deus que está ali sentindo a dor que você está sentindo ao seu lado. Esse é o Deus que nós conhecemos, não de ouvir falar. Mas Jó não tem um entendimento. Como eu falei, Jó não tem a visão além do alcance. Jó não tem a visão do todo como nós temos. E aí ele começa a lamentar. E justamente no capítulo 12, versículos de 1 a 6, Jó então responde: na verdade vocês são o povo, e com vocês morrerá a sabedoria. Mas eu também tenho entendimento, e nada sou inferior a vocês. Quem não sabe coisas como essa? Eu sou motivo de risos para os meus amigos. Eu que invocava a Deus, e Ele me respondia. O justo e o reto são motivos de riso. No pensamento de quem está seguro há desprezo pela desgraça. Um empurrão para aquele cujos pés já vacilam. Os opressores têm paz em suas tendas, e os que provocam a Deus estão seguros. O Deus dele é a sua própria força, mas eu estou sofrendo. É interessante porque aqui Jó lembra do passado. Eu orava e Deus me respondia. Mas agora eu oro e recebo apenas silêncio. E olha, vou te dizer uma coisa aqui, Zofar. Não é problema de sabedoria, porque eu tenho sabedoria, eu tenho entendimento. Eu não estou agora um senil, não entendendo o que está passando comigo. Porque eu sei, o meu sofrimento é real, o meu sofrimento é doloroso. Eu não estou agora passando um pano para Deus, como nós vamos observar, que Ele inclusive fala nos versículos de 7 a 11, e declara que essa sabedoria é revelada até à própria natureza. Onde nós vamos ver essa sabedoria sendo revelada nas coisas criadas por Deus, como nós vemos nos versículos de 7 a 11. Ele vai dizer: por acaso o ouvido não avalia as palavras, assim como o paladar prova a comida? E ele vem falar dos animais, ele vem falar da terra, ele vem falar dos peixes, onde agora descreve essa sabedoria de Deus sendo agora colocada todos os dias. Ele vai inclusive falar nos versículos de 12 a 25, que essa sabedoria de Deus está sendo derramada até nas ordens deste mundo. Em relação agora ao entendimento sobre Deus, à força, aos governantes, aos conselheiros, aqueles que agora estão vivendo nessa vida. Ou seja, Deus continua derramando a sua sabedoria. Por isso, Zofar, meu problema não é falta de sabedoria, porque Deus continua derramando essa sabedoria. Mas Ele continua reclamando. Já no capítulo 13, versículos de 1 a 5, ele vai agora descrever uma outra reclamação. Eis que os meus olhos viram tudo isso, e os meus ouvidos ouviram e entenderam. O que vocês sabem, eu também sei, e nada sou inferior a vocês. Mas falarei ao Todo-Poderoso, quero defender-me diante de Deus. Vocês, porém, cobrem a verdade com mentiras. Todos vocês são médicos que não valem nada. Quem dera vocês ficassem completamente calados, vocês poderiam passar por sábios. Está vendo que o problema aqui é de conversa? Está vendo que o problema é de falatório? Está vendo que é tanto falar, tanto falar? Ah, você não é sábio, você não está entendendo, você tem pecado. Olha, você é isso, você é aquilo. Não, você... Está entendendo aqui? Além de sofrimento, falação, falação. É igual o Tite lá. Fala muito, fala muito. Fala muito. Onde agora, ele justamente aqui descreve que é melhor ficar calado. Ele entende aqui que diante de tudo isso aqui, diante de um Deus todo-poderoso, todo falatório, tudo aquilo que se pode falar de Deus, é impossível chegar a uma conclusão sobre Deus. Vamos conversar sobre Deus? Vamos conversar sobre Deus? Vamos? Vamos conversar sobre Deus? É uma conversa interminável. É uma conversa que não tem fim. É uma conversa que não acaba. É uma conversa que, inclusive, chegaremos a conclusões que não tem conclusão, que a gente não sabe dizer o porquê. Agora,
Você vem dizer que é falta de sabedoria? Não, não é, porque Deus continua derramando a sua sabedoria, mas simplesmente nós estamos lidando com Deus que é soberano e inescrutável em seu entendimento. Deu para entender? E aqui, irmãos, é importante isso, porque diante do sofrimento, nós temos muita gente sábia e poderosa, que tem a resposta de tudo. Numa arrogância, num orgulho, numa satisfação de ver o outro sofrendo, inclusive de se fazendo crescer diante do sofrimento do outro, dizendo, eu tenho a resposta para esse sofrimento. Senta aqui que eu vou te contar. Inclusive, se você quiser pagar uma graninha, eu te dou todas as respostas para você. Inclusive, se você quiser aqui fazer uma oferta. Isso é arrogância. Isso é orgulho, porque muitas vezes nós não vamos chegar à conclusão, nós não teremos todas as respostas. Ele ainda continua nos versículos de 6 a 12 descrevendo, ouçam agora a minha defesa, prestem atenção aos meus argumentos dos meus lábios. Será que vão dizer perversidades a favor de Deus? Vão dizer mentiras a favor dele? Serão parciais por ele? Argumentarão a favor de Deus? Por acaso seria bom se ele os examinasse? Ou se vocês zombariam dele como zombam das pessoas? Ele certamente os repreenderá se o oculto forem parciais. A grandeza dele não os amedrontaria? E o terror dele não cairia sobre vocês? As máximas de vocês são provérbios de cinza, e defesas de vocês são muralhas de barro. O que Jó está dizendo, olha, não adianta, e aqui eu vou usar um termo bem simplório aqui para descrever, o Jó está dizendo, olha, não adianta passar um pano para Deus, porque Deus tem sido a causa desse sofrimento. Ele é o causador dessa angústia, não é a minha culpa. E de fato não era. Mas diante da nossa sabedoria, diante daquilo que a gente entende, a gente quer defender Deus da forma errada. Você quer ver um exemplo que eu vou dar aqui? Quando você está evangelizando, algumas coisas já estão sendo retiradas do nosso evangelismo, como por exemplo, falar de inferno. Falar de inferno para uma pessoa que você está evangelizando é muito ofensivo. E aí você evita falar de inferno, porque como pode eu pregar sobre um Deus que manda alguém para o inferno? Esse Deus eu tenho que deixar ele de ladinho, escondidinho, assim, ó, porque esse Deus escandaliza as pessoas. Quando nós falamos de eleição, por exemplo, nós vamos dizer, não fala de eleição, porque esse Deus ele é muito cruel. Como pode eleger alguns e não outros? Esse Deus fazer acepção de pessoas, como pode isso? Não, nem fala nesse negócio, nem toca. Como se eu tivesse que passar um pano para Deus e não falar assim, Deus, Ele separa aqueles que são dele, Ele elege aqueles que são dele. Esse Deus salva aqueles que são salvos em Cristo Jesus e condena no inferno aqueles que não têm. Está escandalizado com esse Deus? Mas os amigos de Jó diziam assim, não, Deus não é Deus o culpado disso. O culpado de tudo que você está, a culpa de tudo que você está passando é sua, Jó. Você é o culpado, você cometeu o pecado. Simplesmente Deus está sendo justo. Mas nós vemos que não é isso. Nós vemos, por exemplo, lá no prólogo, que Deus toma a iniciativa de uma conversa com Satanás, que nem Satanás fala nada. E ele chega e diz, viu meu servo Jó? Você viu? Homem íntegro e reto. Ele puxa a conversa. E aí Satanás, é? Deus, ele só é assim porque o Senhor colocou uma cerca em volta dele. Tira isso. Tira os bens. Deixa ele pobre. Tira a família dele. Aí Deus vai e o quê? Fala assim, não vou fazer isso não. Cuidado, afinal de contas ele é meu servo Jó. O que Deus fala? O que Deus fala? Lembra? Vá e faça tudo isso. Como é que a gente prega um Deus assim? Não, mas veja bem, peraí, deixa eu te explicar aqui, que olha, existe uma questão filosófica aqui por trás. Alguns vão dizer assim, não, mas Jó, inclusive, você tem que entender que é um texto poético, que ali simplesmente fala de uma figura de linguagem, ali é de uma alegoria. Não, é o próprio Deus.
É a teologia do nosso Deus. E isso não deixa Deus menos santo, isso não deixa Deus, isso não fere o caráter de Deus, isso não fere o amor de Deus, isso não fere a graça de Deus, para piorar ainda a nossa situação. Por isso Jó está dizendo: será que em vão vão dizer perversidades em favor de Deus? Será que vocês vão falar alguma coisa contra Deus? Será que vocês vão falar que o que eu estou sofrendo vem de Deus? Não, eles não falaram isso. A culpa disso é sua, Jó. Por isso ele lamenta, por isso ele justamente briga aqui. Ainda nos versículos de 13 a 18, ele vai descrever agora que a sua consciência está limpa e que o seu sofrimento não é fruto do seu pecado. Calem-se diante de mim, está falando demais, e eu falarei. Que venha sobre mim o que vier. Tomarei a minha carne, os meus dentes e porei a minha vida nas minhas mãos. Eis que ele me matará, já não tenho mais esperança. Mesmo assim defenderei a minha conduta diante dele. Também isso será a minha salvação. O fato é de um ímpio não comparecer diante dele. Ouçam com atenção as minhas palavras e escutem a minha exposição. Tenho já bem encaminhada a minha causa e estou certo de que serei justificado. Agora Jó, diante da sua consciência limpa, em meio ao seu sofrimento, entende que o seu sofrimento não é fruto do seu pecado. E ele cansa dessa ladainha, dessas acusações dos seus amigos. Ele que estão julgando o seu sofrimento como uma retribuição justa. E que ele merece sofrer esse sofrimento. Jó questiona mais uma vez os seus amigos. Ainda, ele vai descrever nos versículos 19 a 28, e eu já afirmei isso para vocês, se é meu pecado, se é meu problema, como eu posso me defender diante de Deus? Quem há que possa entrar nesse litígio comigo? Se houver, eu fico calado e morro. Ele ainda vai dizer: interpela-me e eu responderei. Ou deixar-me de falar, e tu responderás. Quantas culpas e pecados eu tenho? Mostra-me a minha transgressão e o meu pecado, porque esconde o teu rosto e me consideras como inimigo. Queres aterrorizar a minha folha levada pelo vento, aterrorizar uma folha levada pelo vento? E perseguirás a palha seca? Deus, esse é o problema. Pequei contra o Senhor, o meu sofrimento é por causa do meu pecado, então deixa eu me defender. Mas já vimos semana passada que é impossível. Falta palavras. É impossível defender diante de um Deus agora grandioso. E entenda aqui, irmãos, que todas essas perguntas são perguntas retóricas de questionamento que não temos uma resposta. Então parem de falar. Continua falando sobre aquilo que vocês não sabem. Continua falando sobre aquilo que vocês não sabem. Afirmando coisas sobre Deus que de fato não é. Afirmando coisas sobre Deus que não procedem de Deus. Assim é o que nós vivemos em muitos dos nossos dias. Não fale em nome de Deus aquilo que você não sabe que é de Deus. Quando alguém chegar para você e falar assim: eu tenho uma palavra de Deus para você, você fala assim: sai de mim, Satanás. Ai, pastor, que cruel. Tome muito cuidado com isso. Porque pessoas em nome de Deus falam coisas de Deus e que não é de Deus, e que não é verdade de Deus. E você acha que é verdade de Deus, e você acredita que é Deus. E venha muitas vezes no momento de sofrimento, de angústia, que não ajuda em nada, que simplesmente apresenta um Deus que não é verdadeiro, e você fica lá, com a cara no pó, como Jó, sentado num monte de cinzas, sentado num monte de entulho, e ainda a gente falando coisas sobre Deus, que nada entende de Deus, e que não são verdades de Deus. Sabe qual é a situação disso? Deprimente. Algo horroroso. Sabe qual é a conclusão disso? No capítulo 14 nós vemos diante de Deus mais um lamento de Jó. Jó começa a chorar de novo. Jó começa a lamentar de novo. Inclusive aqui descrevendo nesse lamento a fragilidade da vida perante esse Deus.
Olha o que ele fala: o ser humano é nascido de uma mulher. Vou repetir, tá bom? O ser humano é nascido de uma mulher. Vou repetir, tá bom? O ser humano é nascido de uma mulher. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer aqui? O ser humano é nascido de uma... Precisa repetir? Então tá bom. Vive breve tempo, cheio de inquietação, nasce como a flor e murcha. Foge como a sombra e não permanece. Sobre ele abre os seus olhos, e me fazes entrar em juízo contigo? Quem poderá tirar a coisa pura daquilo que é impuro? Ninguém, visto que os dias do ser humano estão contados. O número dos seus meses está nas tuas mãos. Traçastes os limites além dos quais não passará. Desvia o teu olhar para que tenha repouso, até que com o trabalhador tenha prazer no seu dia. Porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada voltará a brotar, e não cessarão os seus rebentos. Se as tuas raízes envelhecerem na terra, e o seu tronco morrer no chão, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como planta nova. Mas se alguém morre, fica prostrado. O ser humano expira, e para onde vai? Como as águas do lago evaporam, e o rio se esgota e seca, assim o ser humano se deita e não se levanta enquanto existirem os céus, não acordará, nem será despertado do seu sono. Jó passa a falar a verdade sobre Deus em relação à humanidade. Ele tem convicções aqui, e responde a essas convicções precipitadas dos seus amigos e erradas dos seus amigos para com Deus, onde eles falam coisas que não são verdadeiras. Porque esse Deus que vocês acham que vão restituir se eu me arrepender do pecado, esse Deus que vai fazer isso se eu fizer aquilo, esse Deus que se eu seguir a cartilha, ele vai mudar tudo a minha vida, não é assim. Porque em Deus está a morte e a vida. Deu para entender aqui? Você já reparou aqui que ele fala que os nossos dias, inclusive, são contados? E algumas pessoas vão dizer assim: Deus não vai me deixar morrer. Deus não vai deixar acontecer isso comigo. Deus, imagina, Deus, eu vou morrer só quando eu estiver lá para os 90 anos. Eu falo para ela ainda assim: eu vou primeiro que você. Aí ela faz assim... Mas ela não quer ficar sem mim, né? Tem medo de ficar sem. Fala: não, fica tranquilo, você vai ficar bem. Tem um seguro de vida lá, você vai... Porque os dias são contados. Se os dias do pastor William são 43 anos, já foi, então já estou no 49, né? Já estou no privilégio, já estou no lucro. Já estou no lucro. Já estou no lucro. Deu para entender? Mas quem sou eu para dizer assim: não, eu vou viver até os 70? Não, quem sou eu para dizer agora que Deus que não pode privar a minha vida, que pode privar a minha vida, que não pode privar a minha vida? Quem sou eu? Quem é você para lidar com Deus que tem a dádiva da vida e da morte? Mas tem pessoas que chegam lá no velório e dizem assim: sai desse caixão, eu oro, eu repreendo, você levanta daí que eu vou ressuscitar, eu vou dar vida. Deu para entender? E aqui, irmãos, eu não estou falando que você não tem que lutar pela sua vida, pela sua saúde, pelo seu cuidado. Mas lembre-se também que existem essas inquietações na nossa vida que estão depositadas nas mãos de Deus. E que são inquietações que nos tiram a paz, que nos tira a alegria da salvação. Onde nós chegamos no momento e diz: Deus, está aqui a minha vida. É do Senhor. Deus, que o Senhor faça de mim a tua vontade. Deus, eu sei que o Senhor tem reservado algo melhor para mim aqui nesse mundo. Eu queria ficar, como Paulo diz, mas eu também quero estar com Jesus. Mas eu sei que eu quero estar aqui, porque eu preciso estar aqui, porque agora Deus tem um trabalho para mim. Mas eu queria estar lá. Mas eu queria estar lá. Esse desprendimento. Esse desprendimento daquilo que nós, diante dessa confusão
de falação, nos tira muitas vezes a visão desse Deus que está no controle de toda a vida. Não só dando a vida, mas esse Deus que está sustentando a vida todos os dias. Interessante, eu tenho minhas suculentas lá no meu hall do apartamento. E aí a cortina bateu numa suculenta lá. Aquela suculenta, sabe? Aquela que é meu xodó. Viu, Heloísa? Aquela que você tem lá. Bateu a cortina e quebrou a suculenta. Perdi a suculenta. Perdi a danadinha. Mas para minha alegria, eu vi esses dias que ela está rebrotando. Está nascendo de novo. Está voltando à vida. Ela está retomando, como aqui o Jó fala. Mesmo um toco seco, mesmo uma árvore morta, ela volta simplesmente a viver. Porque esse Deus está sustentando a vida. O que dirá de nós? O que dirá de nós amanhã, quando levantamos segunda-feira para trabalhar? Você acha que é porque você tomou o seu suplemento? Você acha porque você está na academia fortão? Você acha porque... Não, é porque Deus te dá o fôlego da vida. A força de fazer assim, ó. Essa força que muitas pessoas não têm. Uma vez eu tive pneumonia. E se você já teve pneumonia, sabe muito bem o que é isso. Uma dor nas costas, uma dor no pulmão, que cada respiração é uma dor insuportável. Onde você não tem forças de respirar. Mas esse Deus continua sustentando a nossa vida. O lamento de Jó continua agora descrevendo aqui algo impossível de novo. Onde ele quer até fugir da presença de Deus diante do sofrimento, mas é impossível, e ele está experimentando isso. Quem dera me escondesse na sepultura e me ocultasse até que a tua ira passasse. Quem dera eu pudesse entrar numa caverna, enfiar minha cabeça num buraco, até que essa tempestade passasse da minha vida. Quem dera eu dar uma pausa. Quem dera eu pudesse me esconder e ninguém me vê. Quem dera eu pudesse me esconder e nem Deus me vê. Quem dera me fixasse um prazo, depois lembrasse de mim. Quando alguém morre, será que volta a viver? Todos os dias da minha luta, esperaria até que viesse a minha mudança. Tu me chamarias e me responderia, tu terias saudades das obras das suas mãos, até contrairias os meus passos e me levarias em conta os meus pecados, a minha transgressão estaria selada num saco e terias encoberto as minhas iniquidades. Quem dera eu pudesse pular dar uma pulada nessa fase da minha vida. Quem dera vamos adiantar o vídeo? Outro dia eu estava assistindo, quando você está assistindo um vídeo lá no YouTube, você fala assim, está muito chato, deixa eu ver o final do vídeo, o que vai levar isso. Não dá. Quem dera eu pudesse fazer isso diante do sofrimento. Quem dera. Porque essa falação agora me traz tormento, e todo dia eu lembro da presença de Deus, esse tormento. E ele termina, nos versículos de 18 a 22, descrevendo assim: mas como o monte que desmorona e se desfaz, e a rocha que se move do seu lugar, como as águas gastam as pedras e as cheias levam o pó da terra, assim destróis a esperança humana. Tu prevaleces para sempre contra o ser humano, e ele passa, mudas e semblante dele o despedes. Os seus filhos recebem honra e ele não sabe, são humilhados e ele não percebe. Ele sente as dores apenas do seu próprio corpo e a sua alma lamenta apenas por si mesmo. Quem dera poder viver isso, mas isso não é o que acontece. Sabe por quê? Porque esse Deus, inclusive, tem a capacidade de destroçar tudo aquilo que eu acho que eu sei sobre ele. Aqui entenda que Jó não está acusando Deus e nem está blasfemando contra Deus. Mas ele simplesmente está descrevendo, diante desses questionamentos, as acusações dos seus amigos, dizendo, esse Deus que vocês estão falando não é o Deus, não é esse Deus. Porque esse Deus, se Ele quer, Ele inclusive destrói a nossa esperança, aquilo que nós achamos, aquilo que nós construímos.
Ele vai falar de filhos, ele vai falar de honra, ele vai falar do meu castelo sendo montado, mas simplesmente Deus vem e tira um tijolo e destrói o meu castelo. Tem um youtuber aí que ele escreveu um livro chamado Quando Deus Derrama o Nosso Sorvete. Acho que é alguma coisa assim. Bilbo Talk lá, alguma coisa assim. Quando Deus derrama o nosso sorvete. Onde Deus, inclusive, destrói a nossa esperança. Aquilo que nós achamos, planejamos que vai dar tudo certo. Onde pessoas estão falando que vai dar tudo certo. Onde pessoas estão na sua falatória dizendo, Deus não vai fazer isso, Deus não vai fazer aquilo, Deus vai fazer assim. E Deus vem e diz, não é assim. Aí o que você faz? Você morre? Não. Entendo que nessa hora, e aqui nós temos isso, o que Jó não tinha, a visão que ele vai chegar lá no final do capítulo, é um Deus que agora eu vejo. É um Deus que passa apenas de ouvir falar para um Deus que faz parte da minha vida. E Jó passa por esse tormento, ele não consegue enfiar a cabeça num buraco, ele não consegue ir para uma caverna, ele não consegue se esconder de Deus, ele não consegue deixar esse tormento, para que lá na frente Deus se torne um Deus, não apenas de ouvir falar, com falatórios, com conversas, mas de um Deus que se faz presente na sua vida. Nessa falação, Jó demonstra que esse Deus não é o Deus da falação, não é o Deus do que eu acho que Ele é, não é o Deus das minhas conjecturas, da minha esperança que eu tenho por mim, porque Deus, Ele é Deus soberano, inescrutável, e nós não entendemos muitas vezes os seus propósitos. Mas uma coisa eu entendo, não é à toa que no final do livro, Jó reconhece que agora Ele é um Deus que agora Ele vê. Sabe por quê? Porque no silêncio insuportável, muitas vezes, de Deus, e diante do falatório, Jó começa a conhecer esse verdadeiro Deus. Jó agora reconhece que esse Deus, ao invés de falar, o toma pela mão em meio ao seu sofrimento. Esse Deus que ao invés de falar, Ele simplesmente coloca a mão sobre os meus ombros e me conforta e me consola diante das tristezas. É esse Deus que quando a minha esperança neste mundo, as coisas que eu planejei simplesmente vai por água abaixo, Ele se torna a minha esperança. Ele me surpreende. E irmãos, quantas vezes na minha vida eu cheguei em situações e eu disse, e agora Deus? O que eu vou fazer? Sabe o que eu escutei de Deus? Um silêncio. Porque não sou eu que vou fazer. É Deus que vai fazer. É o Senhor. Onde Deus não fica falando simplesmente num falatório vazio mas simplesmente Ele se torna o Deus da nossa vida. É o Deus que agora está conosco. É o Deus agora que diante do nosso falatório mental, diante da ansiedade, da minha mente que não para de falar na minha cabeça, é o Deus que diz, aquieta-te, calma. Calma a sua cabeça. Tudo que é perfeito, tudo que é puro, tudo que é agradável, seja isso que ocupa o vosso pensamento. Porque eu estou contigo. Mas Deus vai ser difícil. Vai ser difícil, cara. Mas eu estou do seu lado. Mas Deus, eu não dou conta disso, Deus está muito pesado, Deus, eu estou chorando muito, eu vou enxugar sua lágrima, mas vamos lá, eu estou contigo. Deus, eu não entendo tudo isso, Deus, eu não tenho todas as respostas, não precisa, porque você tem a mim, que isso seja o suficiente para você. Você não precisa saber, porque se você saber, você vai ficar mais ansioso, mais perturbado, com muito falatório, o que te basta é a minha pessoa, sou eu. Tá bom para você isso? Entenda que muitas vezes a nossa vida chega a esse ponto, a essa encruzilhada.
em que o que resta apenas é Deus. É muito difícil isso. Irmãos, isso é pesado. Mas entendo que quando o que resta apenas é Deus, chegamos ao ponto que Deus queria. Chegamos aonde Deus queria. E aí eu posso dizer, agora sim, Deus, eu te conheço de te ver na minha vida. Eu te conheço de ver a tua ação na minha vida. Eu conheço o seu agir. Não apenas o Deus do falatório. O Deus do discurso. Porque Deus, agora sim, eu te conheço. Queridos irmãos, que nessa semana, que você e eu possamos, em nome de Jesus, desfrutar desse privilégio e trilhar esse caminho, não do falatório, não da confusão da nossa mente, mas simplesmente de conhecer esse Deus, de ver a ação de Deus em nossas vidas. Eu não sei o que você está passando, provavelmente deve ter passado muito problema, tá bom? Muita dificuldade, muita ansiedade, muitos temores, indecisões. E aí você já está chegando assim no fim do túnel dizendo assim, o que eu faço? Para onde eu vou? O que eu vou fazer? Quero dizer que você chegou ao ponto ideal. Ao ponto que Deus queria. Onde Deus, estou aqui. Se o Senhor não me levantar amanhã, eu não consigo. Se o Senhor não me acolher, se o Senhor não me conduzir, Deus, eu não dou conta. Se revela a mim. Por isso, irmãos, nós vamos ficar de